E eu acho que é isso que as empresas têm Já dificuldade. que a gente está falando de adaptação, eu não tenho dúvidas, eu e o Salibão estamos construindo uma pensata. Acho que são as pensatas, né? Já sabe onde vai dar isso. Que é o seguinte. O Sandrão acabou, ele fez um post no Instagram, né, falando... E no final do dia, o Sandrão que faz o trabalho da escrita, né? A gente troca o tempo todo. Nós não temos ghostwriter, né? Eu prefiro escrever. A gente tem o tempo todo, a gente troca o tempo todo os insights, porque não dá para cada um escrever um capítulo. Não dá, né? Sim. E aí, tadinho, né? Parte mais dura, né? Acho que é bom de ser mais velho, né? É bom de ser mais velho, né? Eu gosto tem algumas vantagens, né? Eu gosto. E o Sandro adora também. E aí ele possa. Acabei. Eu falei assim, não, o 12 já começou, eu botei lá. 12 já começou. Que nem o jogos... Que história é essa? Jogos infinitos. Terminou o cacete. Jogos, o 12 já começou. Jogos infinitos. Então. Mas enfim, nós estamos construindo uma pensata importante. Tem mobilizado muito da minha energia, da nossa, enfim. Tive 2 conversas boas essa semana, depois eu falo com você. Se a gente for pensar bem, por isso que a adaptação é importante, né, Salibão? Bruno, isso tem a ver também com o nosso livro de perguntas que a gente vai lançar agora, que é um dos nossos estudos. As empresas, quando elas atingem um nível de maturidade, e não importa o porte da empresa, eu estou falando nível de maturidade, consolidação, tudo o que ela quer é que nada mude. É isso aí. Inclusive, ela cria um sistema, o próprio sistema imunológico da organização, ela começa a criar uma defesa de proteção para a não mudança. Que são os moldes, né, que a gente falava no passado. Exatamente. E até por isso que nós falamos, a empresa ela se especializa em ter todas as respostas e não em fazer as perguntas que geram inquietude, porque elas geram desconforto. E aí você pode ver, eu só vou trazer aqui 3 elementos aqui, não mais do que 3, só para a gente entender como ela se traduz. Primeiro, modelos de remuneração. Como modelo de remuneração, ele é projetado para não mudança. Então a empresa fala, não, nós vamos mudar. Pagar por resultado financeiro. Curto prazo. Curto prazo. E se você foca numa inovação que não dá certo, você é penalizado, porque você perdeu seu tempo nisso. Então ninguém nem percebe. O modelo ele é tão estruturado. Ele trava a inovação. Ele trava a inovação. E ninguém percebe, porque ele é tão estruturado. Era o que acontecia na autossabotagem. Deve, né? É porque nas empresas, dificilmente todo mundo está olhando para a empresa. É o que a gente chama de inteligência. Os executivos estão olhando para a sua área de negócio. Não há dúvidas. Porque é aquela frase, me mostre os incentivos que eu te mostro as saídas. As saídas. Então, como que as pessoas são incentivadas em grandes empresas? Pela promoção, pela remuneração, pelo bônus. Ninguém é incentivado para construir novos negócios. Tomar riscos. Tomar risco, falhar. Exato. Falhar rápido, falhar barato. Ninguém recebe um bônus numa empresa e fala, pô, parabéns. Você descobriu uma coisa que a gente estava gastando dinheiro há muito tempo e agora a gente não precisa mais gastar. Exato. E isso é tão forte que é difícil de ser desnudado. É difícil porque o modelo vai... E até entendido, porque eu tô na parada, cara, eu tô batendo minha meta, estamos fazendo... E aí falta o tal da... A gente tá trabalhando com um termo aí que eu até compartilhar com você, coerência estratégica. Falta coerência estratégica às vezes, cara. Você olha a visão e quando você vai ver elementos como... eu falei sistema de recompensa, você falou outro. Sistema de... tem a ver com o sistema de reconhecimento, que é promoção, modelos de promoção. Né? Algumas empresas ainda trabalham com modelo de promoção baseado em tempo de casa. Desculpa, cara. Assim, com todo o respeito às pessoas que estão envidando seus esforços em prol de um negócio. Exato. Mas tempo de casa é uma métrica. Potencial e performance é outra métrica, né? Até coisas mais simples, assim. Quem que remunera esforço? O Google remunera esforço. O Nubank remunera esforço. Será que as empresas tradicionais sabem como remunerar esforço? Que vieram com outra cultura. É isso. E o terceiro, só para finalizar, a estratégia. Como a esmagadora maioria das empresas constrói... Primeiro é uma confusão grande, que a gente vai ter que fazer um podcast sobre isso, que é a nossa aula que a gente vai dar na imersão. A diferença entre estratégia e planejamento estratégico. Primeiro problema. Total. Primeiro problema. Eu chamo o planejamento estratégico de estratégia. Não. Aliás, a maioria do vocabulário das empresas, eles falam planejamento estratégico tentando dizer que é estratégia. São duas coisas. E não tem as duas coisas. O pior é que às vezes ela não tem nenhuma das duas. Ela tem um orçamento. Isso que eu ia falar, cara. Ela tem um orçamento. Eu ia falar isso. Ela tem um budget, um orçamento. Mas tudo bem. Vamos imaginar que o orçamento é a peça que vai me governar a minha visão de futuro. Tá errado. Mas tudo bem. Eu assumo que é uma possibilidade.
derivada de um mundo onde as coisas não evoluíam tão rapidamente, faz sentido. Eu tenho que ter um orçamento, qual é a minha meta? Como a esmagadora maioria das organizações compõe o seu orçamento ou o seu plano estratégico? Olhando para onde? Para frente ou para trás? Atrás. É óbvio que é pra Eu olho o trás. que eu fiz, inflação 10%, Bota 11%, mete 12% aí que todo mundo vai aceitar, inclusive o conselho. É isso aí. Inclusive o Bota conselho. o que você ganhou no ano passado e Felipão? mais um pouco. Mais né? um pouquinho e bora. Eu não olho... Inclusive, o tal do stretch, né? Então, Que a meta era esticadinho. crescer 20%. Mesmo Não, ela. tem que ser 30%. Então o cara, ele pensa em 30%, ele não pensa em 100 vezes mais. Exato, Esse é o Salibão. problema, né? Ele olha... Ele não pensa, em 100, ele não pensa de uma Exato. maneira de fazer diferente Exato. para fazer com que a coisa É fique 100 isso. vezes maior. E É aí isso. E aí que ele morre. É isso. É aí Porque que ele o que morre. acontece é o seguinte, é o iceberg. Ah, Eu faço meu planejamento olhando o topo do iceberg. E aqui eu tenho uma riqueza brutal. Mas sempre deu certo, assim. Esse é o ponto que a gente tem que entender. Não, Sempre deu certo. Por que sempre deu certo? Nível de concorrência baixa, eu tascava ali pau. Só que hoje, de repente, surge alguém do nada, que cada vez mais esses caras surgem, que não é do nada, né, Salibão? Vamos combinar que não é do nada, não é. né? E desconstrói o negócio. Mas